E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É nossa última semana de aula aí, né? Todo mundo ansioso para sair de férias, descansar um pouco dessas atividades remotas, né? Bem cansativo para todo mundo. Vejo aí que tem muitos já estão praticamente aí viajando essa semana para ficar na casa da avó ou para algum outro lugar, ou para ficar com a mãe ou para ficar com o pai, né? E é bem que a gente está pensando em fazer, né? Terminar alguns assuntos, começar outros para talvez no terceiro bimestre a gente consiga aí retomar uma normalidade, 25%, 50%, até 100%. Não sei como que vai ser ainda, né? Mas acredito que no segundo semestre o professor já possa estar no ambiente de trabalho e tá planejando como que vai ser esse retorno. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai começar um assunto aí, né, que fala ciência, né? Ciência evoluiu muito nos últimos 100 anos, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais a ciência avança e vice-versa. Então, a gente, né, eu tenho essa imagem aí que vocês podem estar vendo aí. Quando eu comecei lá em 2011 a trabalhar com ensino médio, filosofia, sociologia, ciências, né? A gente sempre é muito recorrente o tema tecnologia. E isso era lá 20 anos atrás, né? Todos esses equipamentos aqui, câmera, aparelho de som, a pilha ainda, hoje todos esses equipamentos cabem no nosso bolso, né? E hoje fazem diversas outras funções que não são apenas para filmar, né? Hoje é praticamente uma ferramenta de trabalho o celular, né? Então eu trouxe essa imagem aqui para vocês estarem vendo aí, comparando com os dias de hoje, né? Nós estamos em 2021 e daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como que vai estar? Será que a gente consegue viver num mundo sem tecnologia? Né? Esse dia acabou a luz aqui em casa, é uma coisa assim, no tempo de hoje é bem complicado a gente ficar sem energia, ficar sem estar ouvindo a sua música, ficar sem estar conectado nas redes sociais, né? Eu acho que ainda é mais fácil ficar sem as redes sociais quando você vai para um lugar que não tem, você ainda agora ficar sem o conforto da energia, o conforto da água encanada, eu acho que é mais difícil, né? Mas beleza, trouxe para vocês refletirem aí e vamos lá. É um texto sobre um experimento que eles fizeram, né? Aqui o tema da unidade 5 é ciência no dia a dia. A gente vai ver muito isso, a gente está vendo esse corre-corre pelas vacinas para comprar, para produzir, para fazer em tempo hábil para que vacine a população brasileira. A gente tem instituições renomadas igual a Fiocruz e o Butantan, né, que há 100 anos atrás aí vem sendo pioneiras em campanhas de vacinação e produção de vacinas, só que a gente não domina muito a tecnologia dessa questão do Coronavac, né, da doença, da corona no caso, né. A gente depende lá do IFA, que é importado, né, da China, que é um país muito tecnológico, né. Estados Unidos tem as suas vacinas, que são 3, a Europa tem lá as suas também, e o mundo é assim, né, vai compartilhando os experimentos para que possa salvar a população aí, beleza? A gente fez ano passado um trabalho sobre vacina, pesquisou algumas coisas, a importância da vacina. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje da ciência, né, do dia a dia, do cotidiano, aonde tem a ciência, né, nas coisas que a gente vive aí diariamente, tá bom? Então vamos lá, é um texto, foi um experimento que eles fizeram, que estão desenvolvendo lá no Peru, né, que é um país da América do Sul. E vamos lá, né, o texto é esse aqui, vou ampliar aqui para a gente ler. Eu vou acompanhar pelo livro aqui porque a tela fica mais difícil para mim ler, né? Urubus, aliados da tecnologia. Uma ajuda dos urubus. No Peru, aves foram equipadas com câmera e GPS para monitorar locais de despejo de lixo. Essa é uma situação muito recorrente nas grandes cidades, né? As pessoas vão amontoando lixos nas ruas e quando você vê tá toda aquela podridão, né? Que tem lá o chorume que fede muito aquilo e é tóxico, né? Ele tem lá uma questão que polui muito a questão do solo e do lençol freático. Então vamos ler o texto aqui e depois a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Para muitos de nós, os urubus sinalizam mau agouro ou, diz a tradição, que vai chover no dia seguinte. Mas cientistas da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, veem nesses animais possíveis aliados na fiscalização do despejo clandestino de lixo. Por isso, têm utilizado os urubus para localizar lixões na cidade de Lima, capital do país. O projeto está baseado numa característica do comportamento dessas aves.
Para buscar alimento nas grandes cidades, elas costumam se aproximar de regiões onde há muito lixo acumulado. Essa foi uma forma de os urubus se adaptarem ao ambiente urbano, conta o biólogo Weber Novaes da WGN Consultoria Ambiental. Na natureza, os urubus se alimentam de matéria orgânica em decomposição, e o lixo que o ser humano produz acaba se tornando algo próximo disso em seu novo habitat, justifica. Outro fator importante para a escolha desses animais foi a grande distância percorrida em seus voos diários. Sem bater asas, por se aproveitar das correntes de ar, o urubu pode voar até 200 km por dia e nem gasta muita energia, afirma Weber. São os ajudantes de que os cientistas estavam precisando. Os pesquisadores decidiram então equipar urubus de cabeça preta, o Coragyps atractor, que é o nome científico dele, comuns na região, com câmeras e aparelhos de GPS. Quando eles voam atrás de comida, os pesquisadores observam as imagens captadas pela câmera e usam o GPS para localizar o ponto da cidade onde existe acúmulo de lixo. A campanha recebeu o nome de Galinhazo Avisa, que quer dizer Urubu Avisa em espanhol, e tem como objetivo, além de localizar os lixões, conscientizar moradores sobre como o despejo incorreto do lixo pode causar danos ambientais à saúde e à população. No Brasil, segundo Weber, poucos pesquisadores estudam os urubus, mas conhecer a fundo esse animal poderia ser muito útil. O cientista contou à CHC que entender melhor a movimentação das aves nas cidades poderia evitar uma série de acidentes nos aeroportos brasileiros. Então, eles já deram uma sugestão para o país, né? Que é conhecer a rotina desses animais para que eles, quando tem o aeroporto, eles não cruzem, não fiquem na mesma rota que os aviões. Então também poderia ser usado aqui no país. Então eu até coloquei aqui, né, algumas curiosidades, né, nesse site Green Me Brasil. Tem ali a fotinha dele, vamos ver se vai abrir. Eu deixei aberto, vamos ver que a internet aqui em casa é complicado. Aí tem aqui as características, quem quiser dar uma lida depois, né? Vamos ver que vai abrindo. Lá tem aqui a importância do urubu, características e peculiaridades dos urubus. Vamos ver se vai abrir mais. Tem aqui a parte que fala sobre fazer as limpezas, procriação, habilidade de visão e olfato. Tem praticamente tudo aqui sobre os urubus, beleza? Tem várias espécies, tem umas que são bem interessantes, né? Vamos ver se vai abrir aqui de volta. Abriu. Então, pessoal, essa é a ideia aqui, né? Um texto de caráter científico, né? Uma divulgação científica. Então vamos lá. Aí eu já vou fazer as questões com vocês, né? Aqui nesse livro não é tão legal porque ele já tem as respostas, né? Eu vou ver se no segundo semestre eu consigo pegar um que sobrou lá na escola. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer isso aqui, a gente tem que sempre dar uma lida, né? Bem com atenção, ler o texto mais de uma vez, porque muitas coisas aqui são informações que a gente vai buscar dentro do próprio texto, tá bom? Então vamos lá, a atividade é divulgando a descoberta. O texto, uma ajuda dos urubus, é um texto de divulgação científica. Você sabe dizer por quê? Por quê? Está divulgando um conhecimento, ou seja, a pessoa fez um estudo, colocou lá aparatos tecnológicos no urubu para conhecer a rotina dele em busca da alimentação dele, ou seja, o animal se adaptou ao lixo urbano e está convivendo com o ser humano lá na cidade, não é isso? Então ele traz ali um experimento científico, certo? Simples isso aí. Ali traz a resposta que é do livro, né? Espero que vocês aí notem que se trata de uma descoberta científica, beleza? 2. Que pista o título do texto dá sobre o assunto que vai ser tratado? Na sua opinião, esse título chama a atenção do leitor? Aí vai da nossa curiosidade, né? A gente sempre vê o urubu como um animal que está comendo carniça ali, né? E de certa forma, por isso que eu falo para vocês, dar uma lidinha naquela pesquisa lá no Google que eu mandei para vocês verem ali, que a gente vai desmistificar um pouco dessa questão, vai conhecer o papel do urubu e vai saber o porquê que ele foi escolhido nesse experimento científico, beleza? Qual é a informação divulgada nesse texto? Aí é aquela questão, né? Cientistas descobriram que os urubus, vou colocar aqui do texto, quando equipados com câmeras e GPS, ajudam a localizar
onde há acúmulo de lixo, não é isso? Eles, ou seja, foram lá, a gente vê muito isso com a onça, né? Tem um canal que eu sigo lá no Instituto Onça Pintada, eles têm toda a questão de rastrear a onça, o habitat que ela vive para estar sempre controlando. E essa experiência ela foi inovadora porque ela usou o urubu para rastrear onde o ser humano joga o lixo dentro da cidade, certo? Dois motivos que levaram o cientista a escolher o urubu para essa experiência. E quais são esses motivos? Né, um dos motivos é o fato deles buscarem alimento onde há muito lixo acumulado, e o outro fator é a sua capacidade de percorrer grandes distâncias. Lá no texto fala isso, né? Que às vezes ele consegue voar quase 200 quilômetros só aproveitando o vento, né? Aí beleza. Aí vamos lá, a 4. De que forma a câmera e o GPS com que os urubus são equipados ajudam a localizar os lixões? A gente vai copiar um texto lá, o trecho do texto. É o trecho que fala isso: quando eles vão atrás de comida, os pesquisadores observam as imagens captadas pela câmera e usam o GPS para localizar o ponto da cidade onde existe acúmulo de lixo. Certo? Conseguiram entender aí? Conforme ele vai voando, tem o GPS, que o GPS é guia de posicionamento. Esqueci agora, GPS, mas é um negócio assim. Aí ele vai voando, conforme lá tem a localização, latitude e longitude, e as pessoas vão naquele local e vão lá fazer um estudo, ou vão recolher aquele lixo, ou vão fazer políticas para que as pessoas, né, vão fazer um trabalho de conscientização para que as pessoas não coloquem lixo ali, certo? Pois vou pesquisar o que é GPS, agora fugiu na minha cabeça aqui. É Sistema Global de Posicionamento. Isso, viu? Quase acertei. Observe esta imagem de urubu de cabeça preta da campanha Galinhaço Avisa. Né? Aí você vai tentar ir sentar com um colega, o que não é possível, pode sentar com seu irmão, com a sua mãe. Reúna-se com um colega, se preciso, releia o texto. Reúna-se com um colega para criar uma legenda para a fotografia. Você vai dar uma legenda para a fotografia. Uma sugestão aqui, né? Na cidade de Lima, os urubus de cabeça preta foram equipados com câmeras e aparelhos de GPS para ajudar cientistas a encontrar lixões. Simples, simples, você vai colocar uma legenda. Legenda a gente vê lá em mapas de geografia, né? Isso, e aqui vai pegar uma foto, como a gente faz no Facebook ou no Instagram, vai lá e coloca uma legenda descrevendo aquela foto, certo? Bem simples. Aí vamos lá para a parte 6. Aumentar aqui, vai ficar melhorzinho, vamos ver. Releia esse trecho do texto e responda as questões. Para muitos de nós, os urubus sinalizam mau agouro, diz a tradição, que vai chover no dia seguinte. O que significa a expressão destacada? A gente pode ir lá no dicionário e pesquisar o que é agouro, que é o que? Uma previsão de um fato que ainda vai acontecer. Mau agouro ou mau sinal, né? Um fato que vai acontecer que será ruim. Simples. Eu não vou colocar lá no Google porque aquele dia eu já ensinei para vocês lá no dicionário online, beleza? Aí tem aqui, na sua opinião, por que o urubu está associado no imaginário popular a coisas ruins ou negativas? Geralmente as pessoas associam isso, né, pela questão de ser, né, da cor negra, né? Ele sempre tem esse negócio de e também pela questão dele se alimentar de matéria orgânica e de decomposição, no caso de carniça, né? Então tem essa questão do ser preto, né? A cor dele ser preta, que geralmente tem o gato preto, tem a galinha preta. Quando vai lá fazer alguns rituais de algumas culturas, as pessoas sempre colocam essa questão como se fosse uma coisa ruim, né? E ele tem um papel dentro da cadeia alimentar, que é se alimentar da matéria orgânica em decomposição, no caso, os animais que morreram, alguma outra coisa assim que está se decompondo. Lembra que a gente fez lá no ano passado, animais primários, secundários, né? Consumidores primários, secundário, terciário? Então é mais ou menos relacionado a isso aí, tá bom? Aí a questão 7, o texto foi publicado no site Ciência Hoje das Crianças, uma revista brasileira de divulgação científica. Considerando essa informação, para quem esse texto foi produzido? Para o público infanto-juvenil, certo? A 8. Leia as frases e assinale as informações que apresentam informações corretas sobre o texto. Uma ajuda nos urubus. O texto apresenta termos específicos do assunto? Sim. Né, eles conseguiram localizar. Sim, por quê? Você vai lá, por exemplo, tem a questão do nome científico do animal. Certo? Tem o que também? Envolve a tecnologia.
O texto é escrito em terceira pessoa? Sim, ele é escrito. A pessoa está narrando para outros, né? Não está ali falando um relato pessoal. Lembra, relato pessoal está mais ligado a eu contar uma história. Ali ele está falando sobre um experimento científico, certo? O ator apresenta experiências pessoais? Não, né? Como eu acabei de explicar, não é um relato pessoal. A linguagem é clara e compreensível? Sim, bem simples. Mostra lá um experimento bem minucioso, né, de uma forma bem clara, para que qualquer pessoa que possa ler tenha a compreensão de que os urubus dotados, né, foram colocados aparatos tecnológicos neles para fazer uma investigação de um problema social, certo? Os sinais de pontuações mais empregados são o ponto final e a vírgula? Sim. A gente pode olhar, ele fala muito pausadamente, né? O assunto vai explicando várias etapas. Aí a questão 9, esse texto de divulgação científica foi publicado porque houve uma pesquisa e uma descoberta? Sim. Converse com os colegas e o professor sobre as questões seguintes. Quem fez a pesquisa? Essa descoberta foi importante? Ela ajudará na melhoria da qualidade de vida? Sim, vamos por etapas. Quem fez a pesquisa? Como ela foi feita? Cientistas da Universidade Nacional de Maior de São Marcos, no Peru, fixaram câmeras de GPS no corpo dos urubus para monitorar os locais de despejo de lixo. A primeira, letra A. B. Essa descoberta foi importante? Por quê? Sim, porque os cientistas conseguiram localizar áreas de despejo clandestino de lixo. Ela ajudará na melhoria? Como? Ajudará a conscientizar sobre as consequências decorrentes do despejo incorreto de lixo, certo? Então, pessoal, é bem simples as respostas aí, já coloquei para vocês. Ler o texto e criar essa ideia de conscientização, né? Mas tudo isso partiu de um problema social onde a tecnologia foi fundamental, o conhecimento científico foi fundamental para evitar que houvesse o maior acúmulo de lixo, né? Então, eu vou me despedir por aqui, já já eu mando o vídeo matemático, beleza?